Olá, nós vamos começar a correção do módulo 2, o módulo 2 daquele material que foi organizado pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Joinville, o módulo 2 do quinto ano, que valeu para os dias 13, 14, 15, 16 e 17, agora de abril. E a gente começa a correção de língua portuguesa lá na página 3, onde a gente tem um texto sobre o coronavírus e a dengue, né? Quanto mais a gente fala de coronavírus, menos se fala de dengue, e o texto aborda bem isso então, né? Ele segue falando que a dengue teve muitos casos notificados aqui em Joinville. O mosquito Aedes aegypti também transmite, além da dengue, zika e chikungunya. E a miocardite é uma doença que ela ocorre através dessas primeiras doenças, né? Primeiro aparecem as doenças transmitidas pelo mosquito e depois a miocardite surge. E aí a gente tem a continuação do texto na página 4, e aqui ainda fala que pessoas que têm problemas no sistema cardiovascular ainda tem mais problema quando ela pega alguma doença que o Aedes aegypti se transmite, né? Tanto a dengue quanto zika e chikungunya. E a primeira pergunta é sobre a finalidade desse texto, né? Para que serve esse texto aqui então? A gente tem aqui na página 4, na letrinha A, divertir o leitor narrando uma história fictícia. Na letra B, informar o leitor sobre um acontecimento real. E na letra C, relatar um fato ocorrido em um passado distante. É importante que você pegue aí no seu material uma caneta colorida, um lápis de cor, para a gente ir fazendo a correção, já que esse é o objetivo desse nosso vídeo, né? Então a gente precisa passar essa questão lá para o nosso caderno, né, sobre a finalidade desse texto aqui então. E, gente, fica bem tranquila essa questão aqui, né, onde a resposta é a letra C, relatar um fato ocorrido em um passado distante. E a letra A, divertir o leitor narrando uma história fictícia, fica muito fácil a gente perceber que não são opções corretas. A letra D, informar o leitor sobre um acontecimento real. É uma notícia, a notícia informa. Então, a letra B é a resposta correta da número 1. Por favor, corrijam aí no caderno de vocês. Número 2, da página 4. O fato apresentado no texto é interessante e chama a atenção do leitor? Por quê? Gente, se não chama a sua atenção esse fato, você está com um grande problema aí, porque é bem importante a gente prestar atenção sobre esse assunto, já que a nossa cidade está tendo muitos casos, né? E quanto mais casos, mais pessoas doentes. A gente já está com bastante pessoas doentes aí por causa do coronavírus, e cada vez mais a gente precisa conscientizar a nossa população sobre a dengue, né? Então, se você acha interessante, né, você deve ter marcado sim. Se você não achou interessante, você deve ter marcado não, mas eu peço para você pensar um pouquinho aí sobre a consciência do povo joinvilense, né, sobre essa doença, tá? Então, sim, é interessante, sim, chama a atenção do leitor, né? Por que chama a atenção do leitor? Porque alerta que essa doença, que a dengue pode prejudicar órgãos importantes do nosso corpo. E o texto fala, né, sobre a miocardite, que é um problema que dá no coração, né, da pessoa que está com a doença, né? Então é isso que o texto é interessante e chama a atenção da gente, porque além da pessoa passar por todos os problemas que a dengue traz, ainda ela tem problemas cardiovasculares.
Gente, vamos lá para 3. Número 3, que está lá na página 5. A gente não precisa marcar a página 5 porque está na continuação, né? O texto publicado se refere a que seção? Esportes, economia, política e saúde. Bem tranquila essa primeira parte da questão número 3, né? O texto se refere à saúde. Então, por favor, corrija aí no seu material. Mas a pergunta número 3 ela ainda não acaba. A gente deve prestar atenção que são 2 perguntas. Por quê? Porque mostra a diminuição dos casos de dengue nesse ano graças ao bom coração de todos? Muito ao contrário, né? Pelo contrário. Letra B. Porque mostra o quanto a dengue fortalece o coração de todos quando a pessoa adquire a doença. Letra C. Porque mostra o crescimento dos casos de dengue e as consequências causadas pela doença. Então a gente fica claro, né, que a letra C é a resposta correta aí dessa nossa perguntinha. Porque mostra o crescimento dos casos de dengue e as consequências causadas pela doença. Então, eu quero que vocês, por favor, corrijam aí no material de vocês. E a letra C é a resposta correta aí para a gente assinalar lá. Se você marcou uma outra, por favor, apague e arrume. E a gente agora vai para o número 4, lá na página 5. Complete a tabela com causa ou consequência da D. Essa tabela é uma tabela bem legal, que ela vai mostrar sobre algumas explicações que tinha ali no texto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou passar para cá a tabela, né? Uma tabela que tem 2 colunas e são 5 linhas. E aí a gente vai vendo o que já tem preenchido e o que falta a gente preencher. A primeira linha já está preenchida ali com letra maiúscula, né? Causa e consequência. É importante que você escreva lá no seu caderno essa tabela, que você tenha essa tabela lá no seu caderno. Depois lá na segunda a gente deixa em branco. A terceira a gente tem uma parte preenchida, já que a Secretaria de Educação já preencheu. Depois a gente tem aqui em branco. Vamos escrever aqui do lado de embaixo de Zika, miocardite, e aqui embaixo dengue grave. E aqui a gente tem uma consequência já pronta, ó. Cuidados da população e das autoridades. Vamos dar uma olhadinha lá. De saúde. Não vai caber o de saúde aqui, mas não tem problema, né? A gente sabe que são as autoridades. Vamos lá. Cuidados da população e das autoridades de saúde. Vamos voltar lá para o texto. Gente, essa parte tá aqui no texto quando fala, ó, em outras palavras, cuidados da população e das autoridades de saúde com a dengue. Achamos. Então aqui vai dengue. Eu vou marcar de negrito aqui para a gente ir vendo qual que é a resposta das que estavam faltando. Zika. Ó, aqui, ó. Zika e chikungunya. O que acontece? Podem ocasionar complicações cardíacas. Então, é isso que a gente vai escrever aqui. Complicações cardíacas.
Seguindo o texto, né, gente? Aí depois vai falar, ó, sobre miocardite. Miocardite é a causa e qual é a consequência? Crescimento do coração e provocar arritmias. Vamos escrever lá, então, que é crescimento do coração e provocar... Acho que eu vou escrever só arritmias, que senão não vai caber aqui na minha. Arritmias. Arritmias é um problema cardiovascular, né, gente? Escrevi errado aqui. Vamos para dengue grave. Qual é a consequência de dengue grave? Também está ali no texto, ó. A complicação da dengue, grupo de risco, conhecida como dengue hemorrágica, né? Dengue grave, ó. Demanda suspensão de medicamentos. Então, essa é a consequência, suspensão medicamentos. Gente, pode levar até a morte, né? Então, é bem importante a gente cuidar aí para não ter dengue, porque pode dar um problemão aí na nossa saúde. Vamos para 5. Releia esses dois trechos do texto. Abre aspas. Outra má notícia é que as doenças associadas ao mosquito, que também transmite zika e chikungunya, podem ocasionar complicações cardíacas em uma parcela dos infectados com a miocardite. Segundo trecho. Ao contrair dengue, os membros do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos cardiopatas e aqueles com patologias crônicas em geral, precisam buscar orientação médica para saber, inclusive, sobre parar ou não de tomar medicações de uso contínuo. Lemos, então. Agora vamos para a pergunta. Nesses dois trechos, os travessões, nesse caso, possuem... Nesses dois trechos, os travessões, nesse caso, possuem qual função? Explique. A gente está acostumado que o travessão sempre tem o uso para quando vai ter a fala de algum personagem na história, né? A fala de alguém num conto de fadas, numa lenda, mas não é o caso daqui, né? E aí, qual é que é o uso? A função do travessão aqui nada mais é do que separar a frase. Se a gente reparar, tá separando a frase ali. E uma frase que está explicando algo, né? É uma frase explicativa. E é isso que a gente vai responder aqui no número 5, então. Eles possuem qual função? A função do travessão é separar a frase explicativa e substitui um ponto que a gente já usa, né? Um ponto que a gente já usa, que é a vírgula, né? Substitui a vírgula, porque a gente podia colocar vírgula em um lugar. Vamos dar uma olhadinha agora na próxima questão, que é o 6, releia esse trecho. Mas vale reforçar que, estatisticamente, a maioria dos acometidos pela dengue não apresentarão cardiopatias derivadas de infecção viral, nem por isso a vigilância deve ser menor. Em relação ao parágrafo anterior, a palavra em destaque nesse trecho expressa oposição de ideias ou conclusão sobre o fato. Gente, tá vindo de uma parte, eu até dei uma olhadinha no texto, quero que vocês deem uma olhada aqui também. Tá vindo de uma parte que está comentando sobre a dengue hemorrágica, essa dengue grave, né, que precisa ser avaliada e tudo mais. Mas vale reforçar que a maioria dos cometidos pela dengue não apresentarão cardiopatias. Então, tá vindo, né, falando de uma oposição, né? Começa explicando ali, só que aí tem uma oposição. Não está concluindo sobre o fato, né? Está opondo. É isso que acontece, só que nem todo mundo pega essa doença, nem todo mundo
chega a esse estágio da doença. Então, a resposta correta aqui é a letra A, tá? E aí aqui, ó, a gente vai marcar a letra A em negrito e eu quero que você dê uma corrigida aí no seu material, que a resposta certa é a letra A, oposição de ideias. E aí agora a gente vai para letra B, também perguntando sobre esse trecho. Que expressão no trecho acima indica que grande parte das pessoas não apresentarão cardiopatias? Estatisticamente, as estatísticas explicam, então, né? Então, é a palavra estatisticamente que vai indicar que grande parte das pessoas não apresentarão cardiopatias. Então, a gente vai marcar aqui a letra B, perguntinha B, para a gente responder que a palavra, né, uma palavra, expressão que explica isso é a palavra estatisticamente. Por favor, passe certo lá no seu caderno. Gente, temos um texto aqui, né? Esse texto é uma figura, foi retirada aqui desse site, né? E esse personagem aqui, essa pessoa que fala sorria, tem um celular aqui na mão, são 3 pessoas que tem aqui. Reparem que eles estão de máscara, né? Ponto de exclamação aqui, sorria. Vamos para a explicação. O cartoon é um gênero que usa o desenho para fazer crítica à sociedade ou aos comportamentos humanos. Tem linguagem não verbal ou também por meio de desenhos, fotografias, gestos, né? Alguns têm a linguagem verbal também, né? O que é linguagem verbal? É a escrita, né? A linguagem verbal é a escrita, a linguagem não verbal são os desenhos. Vamos à primeira pergunta sobre esse cartoon. A primeira pergunta é: observe o cartoon e descreva as imagens que nele aparecem. Gente, é uma pergunta que pode ser pessoal, né? Só que a gente está analisando o mesmo cartoon, então ela tem que ser parecida as respostas, né? A gente não pode fugir muito, né? A gente não vai falar que as pessoas estão sem máscara, a gente não vai falar que as pessoas, sei lá, estão num parque de diversões, a gente vai falar sobre, né, a explicação, né? Que tem 3 pessoas, elas estão usando máscara, tem o celular, uma delas fala, elas estão fazendo a pose para foto, né? E tudo mais, elas estão de branco, você pode citar isso. Então é uma pergunta pessoal aí que você deve escrever aí no seu material. Vamos para 8. Qual é o tema do cartoon? Gente, tá bem tranquila essa questão, né? O tema do cartoon é, eu acho que todo mundo falou junto aí na sua casa, coronavírus, né? É o que a gente tem falado bastante nas aulas e é essa respostinha 8, então. Coronavírus. Explique qual o efeito de humor nesse cartoon. Por que esse cartoon é engraçado? O que ele tem de engraçado, né? Se a gente olhar o que o personagem ali da frente está falando, ele está pedindo para o pessoal sorrir, né? Eles podem até estar sorrindo, mas a gente consegue ver? A gente não consegue ver, eles estão de máscara, né? Então, geralmente, quando a gente vai tirar uma foto, a gente sorri. Mas nesse caso, agora com a máscara não vai fazer muita diferença. Então, veja o que você escreveu aí no seu material. Vou escrever uma resposta padrão aqui, mas eu quero que vocês vão observando que as charges, os cartoons, eles geralmente têm algo para a gente dar uma risadinha, né? Como é que a gente vai sorrir, né? Então, ó, geralmente quando vamos tirar uma foto, falamos para as pessoas sorrirem. E isso de máscara não fará
a diferença pois a máscara esconde o sorriso. Se a sua máscara não está escondendo o seu sorriso, o efeito da sua máscara não está dando certo, né? Porque a ideia é essa, né? É esconder a boquinha ali, o nariz, e que isso não apareça, e dessa forma é uma barreira aí, né? Vamos para a questão 10. A questão 10 vai falar um pouquinho sobre as funções do gênero cartoon. Letra A. Revelar um aspecto econômico na sociedade. B. Criticar um acontecimento político usando desenhos. Letra C. Refletir criticamente sobre comportamentos humanos. Letra D. Informar sobre temas polêmicos utilizando apenas imagens. Gente, a gente pode pensar que tudo é muito parecido aqui, mas a gente consegue eliminar alguns. Olha só a letra D. Temas polêmicos utilizando apenas imagens. A gente já consegue perceber que não é isso que aconteceu, né? Não tem só imagens, tem a palavrinha sorrir, então a gente já elimina a letra D. Revelar um aspecto econômico. Gente, ali não está falando sobre economia, né? Não tem números, não tem dados ali com respeito a dinheiro, então a gente consegue eliminar também, né? Letra B a gente também consegue eliminar porque fala sobre acontecimento político. Então a gente consegue eliminar porque ele não está falando sobre acontecimento político. Então a letra C é o que melhor se encaixaria nessa pergunta aí. Comportamentos humanos, né? A gente se comporta, né, tirando fotos aí, e essa pergunta tem tudo a ver aí com o cartoon. Essa alternativa tem tudo a ver com o cartoon. 11. O cartoon analisado é composto de elementos de linguagem verbal e da linguagem não verbal. Com base nessa informação, responda as questões. Aponte o emprego da linguagem verbal no cartoon. O que é linguagem verbal mesmo? Acabamos de falar. É quando acontece uma fala. E o que é falado ali? Sorria. Sorria. Vou até escrever com letra maiúscula aqui, que já estava de letra maiúscula ali no cartão. Letra B. Exemplifique o uso da linguagem não verbal. Aqui está pedindo um exemplo, né, da linguagem não verbal. Você pode escrever vários exemplos aí para essa letra B, né? Eu vou colocar aqui que as pessoas estão de máscara. Estar de máscara. Mas também eu podia escrever que as pessoas estão olhando para o celular, né? Então, isso tudo mostra, não está escrito, a gente consegue reparar pelo desenho e está ali no cartão. Mas aí fica livre para você escrever alguma coisa da linguagem não verbal. Agora a gente vai para o número 12. A número 12 ela pede para observar esse primeiro texto aqui. Professor, é um texto esse desenho? É um texto, sim. Né? Esse aqui é um texto também, um cartoon. E aqui a gente também tem um texto. Reparem que tem até a fonte aqui do texto, né? Outro texto não está aqui embaixo, está na outra folha, ó. Que é o texto 2 aqui, que vai falar sobre os casos de coronavírus no Brasil em 31 de março. Bem desatualizado isso aqui, né? Então aqui a gente consegue ver que vai falar um pouquinho sobre os casos no Brasil, cita alguns estados, alguns números ali também de casos confirmados e também de mortes. Então ali vai mostrando os casos nessa época. Vamos ainda aqui essa imagem desse primeiro texto. Aqui a gente tem uma imagem aqui do primeiro texto. Reparem que quanto mais vai ficando forte o vermelho, mais casos tem. Né? Tem alguns estados que está bem forte, tem outros que estão bem mais fracos. Olha aqui o nosso Santa Catarina aqui, ó. Né? Então a gente vai para 12. Ao ler o texto 1 e o texto 2, você percebe semelhanças entre eles? Quais? Então essa é a primeira pergunta para a gente responder. Semelhanças entre os textos. Qual é o assunto desse texto? Coronavírus, né? Que ano que mostra ali? 2020. Então tem tudo a ver um texto com o outro, né? São essas principais semelhanças. Se você escreveu que tem semelhanças, você respondeu certo, né? A primeira coisa que a gente deve escrever é que sim. E aí a gente vai descrever
algumas semelhanças aí entre esses textos. O tema é o coronavírus. Opa, vírus eu não sento no U. Não, no I. Que chegou ao Brasil em 2020. Escrevi corona errado aqui. Então, a gente conseguiu resumir aqui os dois textos aí sobre as semelhanças. Vamos para 13. Ao ler o texto 2, de que maneira a ideia principal do texto poderia ser resumida em uma única frase? Gente, essa pergunta, ela é pessoal, né, a 13. Você devia escrever alguma coisa aí que cada dia que passa, os estados contabilizam mais infectados e mortes pelo coronavírus. Então, fica livre para você fazer um resumo, uma ideia principal numa frase. A frase era interessante que coubesse aqui nessa linha, né? Então, essa 13 ela é pessoal. Vamos agora para 14. A gente está finalizando, vai até 16 essa, né? Aqui vai falar um pouquinho de novo sobre cartoon e também puxa sobre anedota e piada. O cartoon pode ser uma anedota gráfica, anedota significa piada. E aqui a gente tem uma anedota que se chama É Fogo. Um maluco telefona para o corpo de bombeiros informando que está pegando fogo no hospício. Menos de 10 minutos depois, ele olha as viaturas chegando no local. Os bombeiros saltaram do carro e o comandante pergunta: onde é o fogo? E o louco: vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi. Então aqui tem o da onde foi retirado aqui essa piada, né? E a gente tem a perguntinha 14, que quer saber: por que os bombeiros foram até o hospício? Tinha algum bombeiro maluco? Né? Não, né? Então a gente vai responder essa 14 aí. Se por acaso você respondeu de uma outra forma, desde que tenha esse mesmo assunto, né? Você marca certo aí também. Eu vou escrever uma resposta padrão aqui. Por que o maluco telefonou para o corpo de bombeiros informando que estava pegando fogo no hospício. Vamos para a perguntinha 15. Releia essa frase. Vocês vieram tão depressa que eu não acendi. O maluco quis dizer: desistiu de pôr fogo no hospício. Incendiará o hospício em outro dia. Quer ajuda para incendiar o hospício. Ou pretendia pôr fogo no hospício. Perguntinha bem tranquila, né, gente? O que o maluco quis dizer aí, então? O maluco quis dizer que não tinha colocado fogo ainda no hospício. Ele pretendia colocar fogo no hospício. Vamos agora para a pergunta 16. No título da anedota, a frase é fogo também tem outro sentido. Qual é ele? O sentido de é fogo, além de você ver um fogo, né, e dizer que aquilo é fogo, significa que é difícil, que é complicado. É uma frase que a gente costuma usar, uma expressão que a gente costuma usar no nosso dia a dia, né? É difícil, é complicado. A gente fala é fogo. Gente, agora a gente tem a 17, que é para pesquisar duas anedotas e escrever no caderno, né? Eu pesquisei duas anedotas aqui, eu quero fazer a leitura para vocês. Vocês devem ter pesquisado aí também. Vocês podem até escrever a anedota no comentário, ou o link dela. Fica à vontade, tá? A anedota está aqui no computador, professor. O professor salvou aqui. Eu vou mostrar para vocês, então. A primeira anedota e a segunda anedota eu tirei do mesmo site. Esse site se chama piadas.com.br. Bem tranquilo o nome desse site, né? Vamos dar uma olhada aqui. A primeira piada é essa daqui, ó.
Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse: Fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora a mulher está aqui na frente de casa, com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo? Dá e depois toma. Estranho, viu? A segunda piada que eu selecionei é essa daqui do Joãozinho. Joãozinho chamou o pai no meio da noite e disse: Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. O pai disse: Apague a luz que eles vão embora, meu filho. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. Gente, acho que vocês devem ter rido aí, pelo menos por dentro, né? Aqui o professor encerra esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham respondido corretamente a maioria das questões, que tenham corrigido aí esse material e a gente volta aí o próximo com matemática. Até mais!